Então beleza, vamos para o criativo aqui de relacionamento barra sedução. Mas antes tem que colocar o óculos na análise. Esse aqui é o óculos que vai me entregar todos os dados que eu consegui extrair desse criativo. Então vamos lá, vamos dar play e com o tempo nós vamos ver as análises do criativo por completo. Eu preciso te dar uma notícia. Não importa. Tá, esse começo aqui ele já foi bem mais... Ele foi um começo bem sugestivo por alguns elementos. A fala dela. Eu preciso te dar uma notícia. Tem um tempo de fala. Então com certeza a instrução dela era que ela falasse isso com uma pausa antes de começar a próxima copy. Só que tem um elemento de edição aqui, não só a edição, mas também a própria mulher. É um elemento aqui de edição, eu já vou explicar isso, que faz a retenção. É o quê? Se você for perceber no início do vídeo, já no hook, ele dá um zoom na mulher. Eu preciso te dar Como se tivesse uma conexão, gerando uma conexão com o cara que tá vendo. uma notícia. Sacou? Então, ou seja, chega no final, junto com essa copy mais sugestiva de duplo sentido, e ela ser uma mulher, que é o que o público-alvo, que são os homens que querem conquistar, acaba gerando muita conexão. E acaba que se você desviar o olhar dela, isso vai soar como falta de respeito. Então, por isso que muitos vídeos onde tem uma tela, onde a pessoa tá literalmente assim na tela, você não pula. Porque se eu tô conversando com você assim, na tela, é como se eu estivesse bem próximo de você. Então isso gera intimidade, que é o que acontece nesse hook. Tá gerando intimidade para o começo do hook. Tem outro elemento de bobagento, mas é uma jogada de edição, que é o quê? Era uma mulher, certo? Só que tem uma coisa aqui em específico que os caras vão olhar, que vai reter mais ainda. Então me perdoe, mulheres, mas é uma análise que eu tô fazendo, que é o quê? Esse decote aqui, ó. Com certeza isso daqui viram com ela antes, é capaz que ela quis deixar isso para que o cara olhe. O cara vai olhar tanto pra ela conversando, quanto pra essa parte aqui, pra ficar retido no vídeo. E aí sim o cara escutar. O jogo de hoje não é você fazer o melhor criativo, é você prender a atenção. Você prendendo a atenção, você faz o cara ele escutar. E é uma atenção qualificada, porque é uma mulher. Então não é, por exemplo, o vídeo de uma mosca e um cara segurando uma arma pra tirar na mosca. Você não vai ficar até o fim, você até pode ficar até o final pra ver o cara pra querer atirar na mosca, mas não é uma atenção qualificada, porque não é o público que o cara quer. O cara quer um público que assista mulheres e que quer conquistar uma mulher. Então nada melhor do que uma expert, ela deve ser uma expert bonita, tá? Uma mulher bonita e um elemento a mais que é um decote pra baixo pra chamar atenção qualificada de um cara que quer conquistar uma mulher parecida. Porque se ele tem em mente que ele vai conseguir conquistar uma mulher bonita que nem essa, então o cara realmente pode dar muito... Então acaba fazendo esse criativo. Porque se o cara tem em mente que ele possivelmente pode ficar com uma mulher que é bem parecida com ela, ou até mais bonita, porque é uma mulher que tá explicando ali, isso pode fazer com esse criativo, isso pode fazer com que esse criativo seja um criativo vendedor, sabe? Certo? Então vamos dar continuidade. Eu preciso te dar uma notícia. Não importa quanto dinheiro, status ou shape você tem. A mulher que você deseja não vai ficar obcecada por você. Tá, aqui já nesse começo, já começou a entrar no corpo. Tá, aqui já nesse começo, eu acredito que agora que vai começar o corpo, e aqui ela tem a parte do hook. Mas se você for perceber, ó, aqui, as palavras, elas estão, se você for perceber, as palavras, elas estão com uma linha embaixo, dando ênfase na palavra-chave que também está grande na tela. Então aqui, ó, status, shape, e no fundo tem um cara ali shapeado, por exemplo. Deixa eu voltar um pouco e mostrar. Eu preciso te dar uma notícia. Não importa quanto dinheiro. Ó, não importa quanto dinheiro. Essa cor, por exemplo, o que o cara fez aqui nesse exemplo aqui? Ele pegou uma cinemática de fundo de um cara se contando dólar. Eu sugeria, na minha visão, eu colocaria, na verdade, um cara segurando notas de 100 reais, de 200, de 50, pra realmente ter uma natividade do Brasil. Mas é um elemento bem simples, assim, porque é meio difícil achar cinemáticas com notas do Brasil. Mas aqui, ó, o não, ele tá destacado. Não importa quanto dinheiro. Então, o não gigantesco dá uma afirmação, e o vermelho mais ainda, com uma linha embaixo. É como dando ênfase, não importa quanto. Então, esse não, ele vai colocar de uma forma pra você dizer assim mesmo, não importa se você é magro, rico, pobre, se você é liso, você vai ter esse benefício. Sacou? E aqui ela grifa uma parte que todo homem, quando vai pensar em ser uma mulher, ele fica com receio porque tem que pagar conta. Ou sei lá, será que ela vai gostar de mim porque eu não tenho dinheiro? Então ele grifa com um círculo de verde que é o dinheiro, não importa quanto dinheiro. Então, ou seja, não importa quanto dinheiro, e esse verde possivelmente está dando uma ênfase de, por exemplo, positivo eu não ter tanto dinheiro. Então, ou seja, essa jogada de verde e vermelho foi perfeita com essa fonte também gigantesca para dar uma ênfase maior ainda na copy, né? O status ou shape você tem. Mesma coisa que o status, com ali embaixo, shape, então, ou seja, não importa quanto dinheiro, status, não precisa de status nem de shape, sacou? Não importa. Então essa ênfase aqui ela é essencial, e de fundo o cara shapeado, né, uma maromba, pra dar aquele picture, caramba, que geralmente as mulheres gostam de caras assim, mas não precisa. Deixa eu ver até o final, deixa eu ver mais adiante o criativo, o que pode ser de conteúdo. Achei interessante, sacou? A mulher que você deseja não vai ficar obcecada por você. A mulher que você deseja não vai ficar obcecada por você. Então que mensagem eu mando pra ela? A mulher que você deseja não vai ficar obcecada por você. Aqui, ó, e aqui ela acaba de afirmar, que não vai ficar obcecada, mesmo se você for a pessoa mais top do mundo. Então, ou seja, é como se estivesse conectando realmente o cara que não tem nada disso, e ali ela passa uma linha por cima de obcecada. Então, ou seja, ela não vai ficar obcecada se você tiver isso. Ela afirma, não importa quanto, ela não vai ficar. Então ela já corta essa palavra, dando uma ênfase de que, cara, esquece, você pode ser rico, pode ser famoso, pode ser o que quiser, mas ela não vai ficar obcecada por causa disso. Então isso vai chamar mais atenção e curiosidade do cara, porque, caramba, eu não tenho isso. Então por que ela vai querer ficar comigo? Então agora a gente vai continuar o criativo e vamos ver o que ela vai falar no desenvolver do corpo. Então que mensagem eu mando pra ela? Será que o meu valor social continua baixo? Será que eu tenho que continuar sozinho e focar em mim? Tá, aqui é interessante porque... O meu valor social continua baixo? Ó, valor social, tem uma linha caindo. Você percebe que a edição ainda é bem simples assim, não precisa ser uma edição muito bem trabalhada. Esses elementos 3D você encontra na internet, aquele círculo também você encontra na internet, esses efeitos de texto você consegue fazer facilmente, pegando uma linha guia aqui. A questão aqui é que a edição ela tá pegando pontos chaves, dando ênfase a elas. Esse é o estilo de edição que dá muito certo no Direct Response, ou resposta direta. Então ok, valor muito baixo, ó, baixo, pum, pum, desce. Será que eu tenho que continuar sozinho e focar em...
será que eu tenho que continuar gigantesco, sozinho? Aí já que tá numa ênfase negativa esse vermelho, você consegue entender que ela tá no modo negativo, então seja sozinho e focar em mim. Por exemplo, focar em mim é algo muito, muito positivo. Então por isso que ele possivelmente circulou com verde. Será que eu tenho que continuar sozinho e focar em mim? Então, ou seja, é bom. Então, mas eu vou ter que ficar sozinho pra isso, pra focar em mim e tudo mais? Então, ou seja, pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Essa é a ideia que tá passando nesse exato momento. De fundo um cara que tá solitário. Faço ideia de solitário. Então você faz a união da letra, né, das letras e também dessa ênfase das letras e da cinemática. E se você for perceber, a cada transição de letra tem uma transição sonora, dá uma maior imersão, por exemplo. Que o meu valor social continua baixo? Será que eu tenho que continuar? Que o meu valor social continua baixo? Será que eu tenho Esse aqui faz a questão de dinamismo numa edição, que também retém o cara. que continuar sozinho e focar em mim pra uma hora dar certo? Não é sobre o que você diz ou sobre o que você tem, mas sim pelo como você faz a mulher se sentir. Tá. Percebe que aqui não tem só as letras aparecendo, tem a letra sendo escrita, a letra ela sendo escrita. Os olhos, a mente humana, os olhos, ela gosta de ler algo que está sendo escrito. Tanto é que se você deixar uma pessoa escrevendo ali, um papel, as pessoas vão ver o movimento da mão, elas vão seguir o movimento da mão, ou deixar uma legenda, muitas vezes as pessoas lêem a legenda que está sendo contínua. Então esse elemento aqui, tudo foi pensado para reter o cara. Então, ó. Pra dar certo. Não é sobre o que você... Viu? Não é sobre o que você diz, aí começa ali, escrevendo, e aquele mesma coisa de ênfase com o vermelho e o verde. Então, ou seja, essa edição ela tá muito simples, usando muito de elementos básicos, que é o verde de cores, uma fonte maior que a outra, um dinamismo ali de letra sendo escrita, e você consegue facilmente fazer, e até rápido, pra dar uma ênfase rápido e fazer o seu criativo ser muito vendível. se diz ou sobre o que você tem, mas sim pelo como você faz a mulher se sentir. Olha só, então faz a mulher Faz a mulher se sentir. se sentir, ou seja, deu uma ênfase gigantesca. Cara, esquece o resto. Só a forma que você vai fazer ela se sentir, cara, vai fazer você ganhar tudo. Sacou? E quando você dominar isso, você vai ter qualquer mulher na palma. Faz a mulher se sentir. E quando Percebe que aqui, no criativo, ele tá tendo um movimento brusco aqui, ó. Ele tá tendo um movimento de leve. Um vídeo que tá em movimento, a mente humana, ela fica mais retida. Isso já foi comprovado. E tá utilizando desse recurso aqui nessa edição, ó. Se você for perceber, a câmera segue o rosto da modelo. você dominar isso, você vai ter qualquer... Aqui, ó, no fundo ele tá se mexendo, então, ou seja, reteu mais ainda. E outra, ela tá aproximada da câmera, então, ou seja, mais intimidade. Possivelmente o criativo ele vai ser só isso, vai ser um copia e cola e desse mesmo dinamismo. Então, dependendo, eu não vou passar ele todo, porque não precisa mais explicar do que isso. E no final eu vou fazer um resumo sobre o que eu tô explicando aqui. mulher na palma da sua mão. Uma mão 3D, palma da mão. Não importa se você tem ou não um carro, moto, shape. Ó, sacou? Ó, interessante isso aqui, ó. Ela pegou as palavras, não importa se você, tipo, se você é rico, se você tem shape, se você tem moto, carro, porque é uma preocupação que os caras têm, né? Ah, tem que ter um carro, porque falaram pra ele, você tem que ter um carro bem, você tem que ser bem sucedido pra poder conquistar uma mulher, sacou? Então, ou seja, aqui tá pegando na dor, e o editor tá repassando isso de uma forma simples até, rabiscando as palavras-chave do que na mente do cara ele precisa ter. Então não, ele não precisa ter isso. E qualquer outra coisa que os gurus da internet falam pra você ter e que vai te ajudar a conquistar as mulheres. Você não precisa de nada disso. A única coisa que vai deixar qualquer mulher obcecada por você, cientificamente, é chamado de instinto primitivo. Ó, interessante. Percebe? No momento em que falou do mecanismo único, pelo visto, acho que esse aqui é o mecanismo único, ela colocou um sonoro de fundo, como se aquilo dando uma ênfase de é algo muito importante. E essa é a solução. E até a cor é diferente, é tipo amarelo. Chamado de instinto primitivo. Ó, instinto primitivo, que é um sino que toca de fundo. E você deve estar se perguntando, mas o que é esse instinto primitivo? Ele acontece dentro de uma região primitiva na mente feminina. Sempre que ele é ativado, ele libera altas doses de hormônios do desejo e do prazer. Ó, então percebe que são elementos 3D bem utilizados, hormônios, mulher, ícone 3D. Bom, o que dá pra falar dessa edição é que ela tá uma edição dinâmica do 3D, ela não deve fugir muito disso. Então, a questão é que ele identificou as palavras-chave dessa cola e colocou gráficos, colocou letras no fundo preto, colocou um cérebro, por exemplo. Então, o cérebro, por exemplo, pra dar aquela ênfase, aquela ideia de caramba, aquela ideia mais de um vídeo viral, né? Um vídeo mais atual, da atualidade ali, porque o público-alvo possivelmente são homens mais jovens. E o homem mais jovem tá acostumado com o TikTok, com o Instagram, terem vídeos mais dinâmicos, assim, no sentido mais uma letra do que cinemática. Então ele aproveitou disso e colocou no criativo. Inclusive, no ano passado, eu estive nas maiores universidades dos Estados Unidos, me especializando e me aprofundando. É interessante, pegou provas sociais de que ela realmente esteve. Então isso faz o que ela realmente esteve. Então é como se o criativo tivesse já falando pro cara, olha, ela sabe do que ela tá falando. Porque o formato de podcast, por exemplo, um formato de caixa de pergunta, passa credibilidade? Passa. Mas quando você junta fotos e fatos ali pra demonstrar no criativo, isso vai passar mais confiança e vai passar mais credibilidade do que ela tá falando. Porque qualquer um hoje pode pegar um microfone e fazer um formato. Vai dar bom? Pode dar bom, óbvio que pode dar bom. Os formatos mais validados. Mas deu ênfase aqui nesse criativo, que é um formato de cinemática e podcast, pelo vídeo. Não, depoimento e 3D, não depoimento cinemático, que é o formato aqui desse vídeo. Porém, em algumas partes tá dando uma ênfase, em algumas partes ele tá afirmando que ela sabe do que ela tá falando. Então isso é muito bom. Ele continua no estilo de 3D, dando ênfase nas palavras-chave, quer ver? Como ativar essa área primitiva Área primitiva, então, ou seja, uma palavra-chave, aí circulou, então, ou seja, continua desse estilo do início ao fim. do cérebro feminino. E eu gravei uma aula diretamente da Universidade de Harvard, revelando todos os detalhes de como ativar o instinto primitivo. Ativando, né, pra dar uma analogia a ativar, então, eu vou comentar muito sobre isso, porque, enfim, você consegue perceber isso aqui, ela tá demonstrando a palavra-chave, e mais um elemento que é falar ativando o instinto primitivo. Todo mundo compreende que talvez movendo pro lado é ativar e desativar.
Então, ou seja, isso aqui tá demonstrando isso. E deixar a mulher que você quer obcecada por você. Mesmo que você seja tímido, inseguro ou se sinta feio. Essa aula ela tem valor de R$ 197. Aqui, mano, o editor faz uma coragem de malefícios do cara, quer ver? Cada por você. Mesmo que você seja Essa parte. inseguro ou se sinta feio. Então, isso é uma dor dos caras. Ah, eu sou tímido, não consigo chegar na mulher. Ah, eu sou muito inseguro, acho que vai dar muito ruim. Nossa, ninguém me quer porque eu sou feio. Então, ou seja, ele vai aumentando as palavras, ó. O tamanho delas, ó. O tímido tá um pouco pequeno, inseguro tá maior ainda. Só que a maior dor dos caras é porque eles escutam direto, talvez na infância, que os caras são feios demais. Dá até dó os caras que tem uns dentes meio mal feitos, um rosto ali, enfim. Então, o feio tá com maior ênfase aqui. Então você tem que entender muito bem o texto da copy, o texto do copy, para você interpretar da melhor forma possível. Essa aula ela tem valor de R$ 197. Porém, pra você que assistiu esse vídeo até aqui, eu vou liberar ela de graça por algumas horas. A expressão facial dela do início ao fim, eu não comentei, mas ela gesticula muito bem. É como se o cara estivesse realmente prestando atenção e ela conseguisse te prender. E aqui, ó, cara, isso que é assim. Você não pode, sacou? Gesticulação facial também é muito importante, porque você consegue prender a pessoa do início ao fim. A gente supõe que você assim, ó. Então eu gravei uma aula e ela vai estar aqui debaixo pra você ver. Aí é só você clicar e beleza. Não, mano. Olha, eu gravei uma aula que, cara, pode mudar o seu destino. É só você clicar no botão aqui embaixo que você vai ter acesso a ela. Sacou a diferença que é? Então, se você conseguir pegar esses elementos básicos do que deu certo, você até pode usar de sugestão para o seu cliente. E assim você aumenta a sua imagem, certo? Beleza? Então bora continuar. Então clique em Saiba Mais agora. Esse vídeo não vai aparecer pra você depois. E quando você vê a mulher que você deseja ficando com outro cara pior do que você vai pensar, nossa, e se eu tivesse visto aquela aula da Mari? Infelizmente, você não vai ter uma segunda chance. E, inclusive, se quiser assistir a aula depois, você vai ter que pagar os R$ 197. Então clica agora pra... E aqui, óbvio, é um elemento pra ser uma urgência, que é até um padrão assim, dos editores colocar, porque faz o cara realmente clicar lá no botão pra ir pra página. Isso aqui eu não vou explicar tanto, mas é algo legal de se colocar. Se você quiser fazer o teste, esse aqui dá muito certo em qualquer vídeo. assistir essa aula que eu gravei em Harvard. Te vejo lá. Um sonoro, né? Tipo, clicou no botão, sonoro legal, então bora. Próxima página. Então, mano, o resumo aqui que eu tenho desse criativo pra você é que os elementos que ele colocou foi uma mulher ali, uma mulher mais chamativa, mais bonita, que ela gesticula muito bem a sua face pra explicar o que tá sendo dito na copy. Tá no formato de podcast, o que é muito bom, é um formato que tá validado, sempre foi validado. Ela tá falando uma polêmica ali, não, ela tá falando uma controvérsia, tipo, você não precisa ser o status alto pra conseguir uma mulher de status altos. Sacou? Ela não deixa nível lá do jogo. Ela fala que você pode ser o cara mais, você pode ser o Shrek e você conquista uma princesa, por exemplo. Por exemplo, edição simples, fundo preto, fazer com palavras gigantescas ou menores, risco para dar ênfase, uma bola ali para dar uma ênfase maior e talvez um mecanismo mais único da copy. E bom, não tem muito o que explicar dessa edição, eu acho que eu já consegui extrair tudo que tem dela e isso já pode servir de insight, que é o quê? Cuidado com as cores, cuidado com a legenda, porque uma legenda talvez mal colocada numa palavra que não é tão chave assim no criativo, pode não fazer ele vender. Então, lê a copy do copywriter antes, separa as mídias, tenha em mente o que você pode colocar, e aí sim, você começa a montar o criativo ali com base no que você pensou, no que você percebeu, que é um ponto importante de não pode deixar passar. E é isso, meus amigos. Se você é produtor e quiser uns criativos, só me chamar aqui na DM, ou lá no Instagram, não sei se esse vídeo já tá no Reels, ou no YouTube, deve estar nos dois lugares. Mas se você é editor, cara, pega essas dicas, reveja a aula, nota, pra você não ficar por fora dos insights de edição. E possivelmente amanhã vai ter outra aula, então não perde ela. Não perde ela e mande para um produtor isso aqui, ou você que é produtor, manda pro seu editor, pra ele assistir isso daqui e ele ficar sabendo e ficando por dentro de elementos que podem fazer os seus criativos, ou até sua SL performar muito melhor do que ela já performa, ou não está performando. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e tchau, cara.